Congregação do Senhor Jesus Cristo, em geral, na experiência humana, observamos que onde existe grande privilégio, existe um perigo de levar aqueles que são privilegiados a uma atitude complacente, uma atitude relaxada, até mesmo irresponsável. Esse é o perigo, meus irmãos, que acontece quando somos mimados, por assim dizer. Isso acontece também com respeito às questões espirituais. Quando recebemos a bênção do Senhor, e particularmente o Senhor nos agracia com o seu favor, existe sempre o perigo de recebermos aquela bênção do Senhor como que um incentivo para relaxarmos e vivemos uma vida descuidada. Assim aconteceu com Israel, quando o Senhor disse que, tendo recebido das bênçãos do Senhor, eles se tornaram gordos e deram coices para com seu Deus. Ao invés de receber a bênção do Senhor e se voltar para Ele com mais consagração, mais devoção, mais arrependimento, mais santidade, o homem, por via de regra, em geral, distancia-se de Deus. Esse é o perigo da bênção. Esse é o perigo da prosperidade. Esse é o perigo que nos cerca quando o Senhor assim nos concede um favor e nos dá descanso. E descansamos até demais, ao ponto de não vigiarmos mais, não vigiar e nem orar, e assim caímos em tentação. Porém, meus irmãos, pelo contrário, o que a palavra de Deus nos ensina é que quanto maior é a bênção, maior é a nossa responsabilidade. O próprio Senhor Jesus Cristo ensinou isso claramente, não é? Em Mateus 11, ele diz o seguinte, a partir do verso 20, ele nos diz o seguinte, que quando ele passou então a increpar as cidades, nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ele disse, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E então ele diz o seguinte, contudo vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, diz o Senhor, não, descerás até ao inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma e Gomorra também, do que para contigo. É claro o ensino do Senhor, não é? Que quanto mais recebemos da sua parte, quanto mais testemunhamos dos seus milagres, da sua palavra e das suas ricas bênçãos espirituais, mais Ele espera de nós o que? Arrependimento. Mais Ele espera de nós o que? Fé, confiança, vida consagrada. E aqueles que receberam menos, o Senhor Jesus disse, haverá menos rigor. Mas aqueles que recebem mais por implicação, experimentarão maior rigor da parte do Senhor. E assim Ele nos diz em outro lugar, a quem muito se confia, muito se pedirão, e a quem muito é dado, muito é cobrado. E meus irmãos, é esse o tema que nós temos aqui diante da profecia de Amós. Nós temos acompanhado até então, e ainda estamos no início da profecia de Amós, e Amós aqui, agora ele se volta contra Israel, se volta contra, já tendo profetizado contra Judá, se volta contra um dos reinos do Senhor, e ele ainda de forma introdutória, ele se volta contra eles, apresentando as bases da sua profecia. Nós vimos na última ocasião que ele apresenta as razões gerais, os pecados gerais, de modo mais genérico, sem detalhar muito ainda os pecados de Israel,
Mas agora, no capítulo 3, especialmente nessa passagem do verso 1 a 8, ele apresenta uma justificativa para a sua profecia. Ele apresenta o contexto pelo qual ele traz essa mensagem, aparentemente tão dura, aparentemente tão difícil, uma mensagem de juízo, uma mensagem condenatória da parte do Senhor, uma mensagem que, via de regra, é recebida com rejeição. Porque ao longo da história, sempre vimos que os homens não recebem bem palavras de juízo. E assim Amós, ele apresenta as razões pelas quais ele traz essa mensagem. Queremos considerar então essa passagem sobre esse tema, as razões para a mensagem de juízo do Senhor. As razões para a mensagem de juízo do Senhor. E a primeira coisa, meus irmãos, que contemplamos aqui, quando voltamos a nossa atenção para o texto, especialmente nos versos 1 e 2, Amós, ele apresenta a responsabilidade pactual que o povo tem de viver para com Deus. A responsabilidade pactual que o povo de Deus tem de viver em santidade, em consagração, em dedicação ao Senhor, e ele usa isso como base para apresentar a sua mensagem de juízo. Veja o que nós temos aqui a partir do verso 1. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Meus irmãos, Amós aqui ele contextualiza a sua mensagem profética, uma mensagem de fato de juízo. Ele escreve contra vós outros, que o Senhor escreve. Não é uma mensagem, venhamos e convenhamos, de conforto, não é uma mensagem de consolo, é uma mensagem realmente de confrontação, de denúncia da parte do Senhor mesmo para com aquele povo. Mas Amós ele coloca aquela mensagem dentro do contexto. Qual contexto? O contexto pactual, o contexto da aliança de graça, o contexto da salvação com a qual ele fala com o seu povo. Veja de que modo ele se refere a eles. Ouvi a palavra do Senhor que fala contra vós outros. Quem? Filhos de Israel. Meus irmãos, quando o Senhor se refere ao seu povo nesses termos, os filhos de Israel, a descendência santa, povo escolhido, filhos de Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor não está fazendo outra coisa senão enfatizando a natureza graciosa com quem ele se relacionou com aquele povo. Quem é Israel? E quem são os filhos de Israel? Quando olhamos para a origem daquela nação, o que vemos é justamente um povo que não merecia absolutamente nada. Israel remonta, meus irmãos, lá para Abraão. Quem era Abraão? Abraão era um pagão, adorador de deuses estranhos, e que achou favor da parte do Senhor pura e simplesmente pela sua graça, pela sua bondade, que escolheu livremente Abraão e chamou ele de Ur dos Caldeus e deu a ele promessas graciosas, promessa de salvação, o qual Abraão não merecia absolutamente nada. Nós temos acompanhado a exposição de Romanos e vimos que o apóstolo Paulo, em Romanos no capítulo 4, ele enfatiza esse aspecto especificamente com respeito a Abraão, não é? Que ele foi salvo não pelas obras dele, ele não recebeu a bondade de Deus porque ele merecia coisa alguma, mas ele, estando incircunciso, ele creu na promessa. E justamente pela fé, tão somente pela fé, é que ele foi justificado dos seus pecados, de modo que a origem daquela nação, dos filhos de Israel,
quando nos remontamos para o seu início, lá em Abraão, o que vemos é o quê? Graça, bondade, misericórdia, um povo que recebeu bênção do Senhor sem merecimento. E assim foi adiante, não é? Quando prosseguimos na descendência de Abraão, é isso que vemos. De Abraão veio quem? O Isaac, chamado filho da promessa. E nós conhecemos bem a história, não é? E a circunstância na qual Isaac veio a nascer enfatiza muito mais ainda a graça do Senhor. Ele nasceu no meio de uma situação conturbada, nasceu no meio de pecado do próprio Abraão e da sua esposa Sara, que maquinaram uma estratégia de cumprir os propósitos de Deus de uma maneira pecaminosa. Por meio de Agar veio um filho, Ismael, que não era o filho da promessa, e o Senhor espera Abraão e Sara chegarem à idade da infertilidade, justamente para conceder a eles o filho. De que modo o Senhor faz isso? Para que o Senhor faz isso? Para enfatizar que é pela sua graça, para enfatizar que aquilo que viria deles, isto é, Isaac, não viria por um fruto da sua obra, pelo seu poder, pela sua força, mas Deus é quem está concedendo, e Ele faz isso a despeito de qualquer capacidade humana. E assim nasce Isaac. Abraão e Sara já estão em avançada idade, e o Senhor enfatiza a sua graça em lidar com aquele povo. E quando prosseguimos, meus irmãos, na descendência santa de Abraão, de Isaac, e chegamos em Jacó, o que vemos em Jacó, e talvez mais do que em todos os patriarcas, em Jacó o que é que vemos? Graça, bondade da parte do Senhor. Jacó o enganador, esse é o seu nome. Jacó significa isso, o enganador. E a sua vida é marcada justamente por engano. Enganou o seu irmão ao roubar dele, comprar dele de uma forma opressora, ou melhor dizendo, de uma forma enganadora, o seu direito de primogenitura. Enganou o seu pai, contraiu a ira do seu irmão, fugiu, enganou o seu sogro com o rebanho, mas foi um homem que de fato alcançou a graça do Senhor, um escolhido de Deus, e que de fato, trabalhado pelo Senhor, chegou ao arrependimento, e ali no vale de Jaboque, ao voltar para a sua casa, ele luta com Deus, certamente em arrependimento, fé, oração, talvez amargurando os seus pecados, arrependido, e ali o Senhor muda o seu nome, lhe chama: agora serás Israel. E daquele ali, não um homem impressionante, mas um homem como eu e você, pecador, ele recebe o favor do Senhor, recebe a sua graça, e dele surgem surge todas as tribos de Israel, as 12 tribos daquela família ali de Jacó, é que vem toda a nação, e vão para o Egito, e chega lá o que eles recebem? A graça do Senhor. Pois o Senhor aqui enfatiza novamente esse ponto em Amós, veja: ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que Ele fez subir da terra do Egito. O Senhor lembra a história deles, os quais estavam no Egito e lá foram tratados como escravos, mas diz o Senhor que Ele ouviu o clamor do seu povo, Ele viu o seu sofrimento, Ele diz, e Ele lembrou-se do que? Da aliança que Ele fez com Abraão, com Isaac e com Jacó, e atendeu o clamor do seu povo, um povo que não merecia, um povo que não estava ali em piedade para com Deus. Ao contrário, quando vemos a história daquele povo que saiu para o deserto, o que vimos era um povo justamente impenitente, de coração duro e dura cerviz, mas Deus, pela sua graça, fez o quê? Os fez subir de lá. E de que modo, meus irmãos? De um modo gracioso, de um modo portentoso, a mostrar a bênção de Deus, o favor de Deus para com aquele povo, tirando eles do Egito com mão forte, braço estendido, poderosos milagres, culminando na morte do Cordeiro.
na Páscoa, onde se imolou o cordeiro, que o sangue foi untado sobre os umbrais das portas, e assim o anjo da morte os poupou. Meus irmãos, há aqui não apenas graça, mas naquela história daquele povo, há a figura da graça personificada no Messias, no Cordeiro de Deus que haveria de se manifestar para tirar o pecado do mundo. O Senhor diz: eu lhes tratei assim, graciosamente. Vocês são o povo que tem recebido da minha parte, não o que merecem, mas o que eu lhes concedo pela minha misericórdia. Misericórdia puramente eletiva, cuja escolha está em mim e não em vós. Isso ele enfatiza no verso seguinte, não é? No verso 2. Ele diz o seguinte: de todas as famílias da terra, somente a vós outros escolhi. O Senhor diz lá em Êxodo 19, que toda a terra é dele. Todas as nações, todas as famílias. Não há nada que o Senhor não possua, que fuja ao seu controle, o seu domínio, a sua possessão. Mas lá em Êxodo 19 ele diz: eu escolhi esse povo, não porque eram maiores, não porque eram mais fortes, não porque eram nem mesmo mais piedosos, mas eu os escolhi livremente para ser minha propriedade peculiar, povo meu, o qual será para mim nação santa, povo de sacerdotes, povo de minha propriedade peculiar. E meus irmãos, à medida que esse povo recebeu ao longo da sua história inteira tantas bênçãos da parte do Senhor, Amós apresenta isso como um contexto para ouvir a mensagem deles, a sua mensagem de juízo. E devemos refletir que esse privilégio continua até nós, não é? Enquanto igreja, enquanto povo de Deus, o que temos recebido da sua parte: favor, bênção imerecida, graça, misericórdia, todas as ricas bênçãos que fluem de Jesus Cristo, Ele tem nos dado. Ele não tem? Ele não tem nos dado a sua palavra, Ele não tem nos dado os seus sacramentos, Ele não tem nos dado os seus filhos, Ele não tem comunicado para nós a sua salvação, comunicado semana após semana a sua misericórdia, o perdão de pecados, o seu evangelho, nos tirado do Egito, isto é, de uma vida de escravidão ao pecado, para uma vida de luz, nos tirado das trevas para a luz, uma vida de morte para a vida. Ele nos tem dado graciosamente todas as coisas. Somos um povo privilegiado, imensamente privilegiado. E diante disso, meus irmãos, é de se pensar o quê? Que agora, porque gozamos de tanto privilégio da parte do Senhor, iremos escapar de um tratamento da parte de Deus com respeito aos nossos pecados? Será que porque somos o povo escolhido, aquele que recebeu do Senhor graça, Ele irá então ignorar os nossos pecados? Meus irmãos, de modo nenhum. Quanto mais perto estamos de Deus, mais Ele lida com o pecado do seu povo. E é isso que Amós diz. Quando ele diz aqui para nós no verso 2: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, ele não diz: portanto, agora vocês gozarão de um julgamento parcial, agora vocês gozarão de benesses no meu julgamento e no meu juízo. Portanto, ele não diz: eu passarei a mão sobre a cabeça do meu povo. Não, ele diz: portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Isso é contraintuitivo, não é? Na nossa forma corrompida de lidar uns com os outros, a gente pensa: se você é meu amigo, você tem que me beneficiar. Se você está próximo de mim, estamos em aliança, estamos em algum relacionamento, você tem que ser favorável para comigo. Talvez mexer alguns pozinhos, talvez facilitar o caminho para mim e me dar assim um privilégio extra no tratamento das minhas situações e das minhas dificuldades. Assim pensamos que parcialidade é sinal de lealdade. Mas não é o caso do Senhor.
Ele nos ensina claramente que não é assim que ele lida. Mas o povo de Deus, meus irmãos, naquela época, e podemos dizer até hoje, não entendia assim. Aqui está a mensagem de Amós que virá ainda mais intensa nos capítulos seguintes, como uma mensagem de juízo, não contra o mundo, juízo contra a sua própria igreja, contra o próprio povo de Deus, e o povo receberia aquela mensagem, diria: juízo, Amós? Como assim juízo? Nós somos o povo de Deus, os filhos de Israel, nação escolhida, que ele tem nos beneficiado grandemente, porque agora vocês nos falam de juízo? O povo não entendia por quê. Jeremias, ele passou por isso também. Abra comigo em Jeremias no capítulo 7. Jeremias no capítulo 7. O profeta, ele trata desse exato ponto, essa exata dificuldade do povo compreender que pelo fato deles terem privilégios, deles terem o nome de Deus sobre eles, deles serem chamados como povo da aliança, que isso não os isentava de um juízo da parte do Senhor. Nós lemos o seguinte em Jeremias 7, palavra da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor. Veja onde ele pregou, na porta da casa. E proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós, os que entrais por estas portas, para adorar o Senhor. Vós adoradores, vós religiosos, vós que tem recebido o privilégio de comparecer na presença de Deus e tributar-lhe louvor. Ele continua dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, verso 3, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, diz o profeta, dizendo: o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor é este. Esse era o refrão do povo naquele tempo. O templo do Senhor está no nosso meio. Isso quer dizer que Deus é favorável para conosco. Gozamos da sua paz, estamos imunes, estamos blindados de qualquer situação, pois aqui está o templo do Senhor. E Jeremias diz palavras falsas. Mas ele acrescenta aqui no verso 5: mas se deveras emendares os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isto? Furtais e matais, cometeis adultério, e jurais falsamente, que é mais incenso a Baal, e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim, nesta casa, que se chama pelo meu nome, dizeis: estamos salvos? Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Será esta casa, que se chama pelo meu nome, um covil de salteadores aos meus olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus é clara que o fato de recebermos privilégios e vivemos uma vida aparentemente religiosa, marcado por exercícios públicos de piedade, não nos isenta de um juízo da parte do Senhor. Ele diz literalmente: o Senhor está vendo. Eu vi isto. Eu vejo como aqueles que entram pelas portas do templo para me adorar, como eles vivem nos seus corações, nas suas vidas. Eu vejo a sua prática, eu vejo os seus interesses, eu vejo a sua conduta, eu vejo que não abominam o pecado, pelo contrário, abraçam o pecado, vivem para o pecado, e portanto, diz Amós, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. E aqui está, meus irmãos, para nós é um ponto de aplicação. Será que nós compreendemos assim? Que temos o nome do Senhor Jesus sobre a nossa fronte, pela água do batismo,
de sermos assim circuncidados pelo batismo de Cristo, temos o nome dele sobre os nossos lábios, de recebermos publicamente o perdão dos nossos pecados, temos as promessas do Espírito Santo ofertadas a nós e todos os benefícios que fluem do Senhor Jesus, tudo isso nós recebemos para quê? Meus irmãos, o Senhor nos salva com um propósito claro, Ele nos salva para uma vida de santidade. Ouvimos sobre isso pela manhã, não é? Em Romanos. E Amós aqui novamente. A mensagem do Senhor é clara. Ele resgatou um povo não para continuar vivendo como quiserem, mas para mortificarem os feitos da carne. E não viver segundo a carne, como se fossem devedores da carne, diz o apóstolo Paulo, consoante com aquilo que nós lemos em Amós. Meus irmãos, será que temos usado a graça de Deus para pecarmos ainda mais? E dizemos o templo do Senhor, ou dizemos a graça do Senhor, a graça do Senhor, a graça do Senhor, a graça do Senhor perdoa, a graça do Senhor Deus é misericordioso, Deus é bom. Então, como diz o apóstolo Paulo, viveremos no pecado para que a graça seja ainda mais abundante? De modo nenhum. No tempo de Amós era assim. No tempo do apóstolo Paulo era assim. Acaso não é assim também nos nossos dias? Que os homens se fiam nos termos do pacto para permanecer no pecado. E diz o Senhor, perdoa depois eu não tem problema, depois eu venho e me purifico. Depois eu venho e apresento as minhas penitências. E de algum modo Deus me perdoará, não tem problema não. O Senhor nos diz assim, meus irmãos, que há problema assim. O Senhor, meus irmãos, Ele lida com o pecado do seu povo. Talvez essa seja uma das grandes marcas que mostram como a Bíblia ela é verdadeira. A Bíblia, meus irmãos, ele não apresenta o povo de Deus como aquele povo diferente, melhor, bom demais. Ele apresenta um povo que ainda assim é tomado por pecados muitos e que o Senhor lida com eles de uma forma dura, de uma forma necessária, de uma forma paternal. Meus irmãos, se o Senhor ele nos pune pelos nossos pecados, isso é uma marca de que Ele nos considera como filhos. Muitos entendem que mensagem de juízo é algo que não combina com Deus. E ainda alguns dirão, seguindo a heresia de Marcião, herege da história da igreja, que o Deus do Novo Testamento, alguns dizem assim, o Deus do Novo Testamento é um Deus benevolente, é um Deus de amor, é um Deus que não está tão assim preocupado com o seu povo, em tratar os pecados do seu povo. Para meus irmãos, essa é uma visão equivocada de quem Deus é. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, só há um Deus justo, vivo e verdadeiro. E aquele que Ele pune, meus irmãos, é aquele que Ele ama. Se Ele pune os nossos pecados, se Ele está lidando com os nossos pecados, é porque de fato somos o povo da aliança e Ele está nos corrigindo. É isso que lemos em Hebreus 12. Abra comigo em Hebreus 12. Em Hebreus 12, meus irmãos, a partir do verso 4, o apóstolo ele fala justamente sobre essa situação da disciplina de necessidade, falando a um povo que não tem lutado contra o pecado como deveria. A partir do verso 4 de Hebreus 12, o apóstolo diz o seguinte: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre. Filho meu, não os menosprezes a correção que vem do Senhor. Tendes mais, quando por Ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Meus irmãos, a mensagem do Senhor é clara, não é?
A paternidade do Senhor é expressa justamente em correção. E é duro sermos reprovados, não é? É duro sermos confrontados pela palavra e temos a palavra de Deus dizendo: você foi reprovado. O Senhor tem uma mensagem que é contrária à nossa condição. Ó, queremos todos ouvir da parte do Senhor. Aqui está, como ele disse, por exemplo, ao meu servo Jó: vês o meu servo Jó, temente a Deus, se desvia do mal, um homem que teme ao Senhor. Ou como Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas nem sempre é assim. Por vezes é preciso que o Senhor nos reprove, assim como ele reprovou a Davi. Assim como em certa medida ele reprovou também a Jó no final da sua vida, quando estava ainda inclinando-se à murmuração. E é duro sermos reprovados. É duro ouvirmos uma palavra quando o Senhor diz: eis que falo contra vós. Queremos que o Senhor seja sempre por nós. Queremos que o Senhor sempre nos console, nos conforte, nos anime, nos dê um tapinha nas costas e diga: está tudo bem, não tem nada não, continue, porque é assim mesmo. Não, não é. Se Ele não nos reprova, Ele diz: é porque na verdade somos bastardos e não filhos. Porque se somos filhos realmente, Ele nos reprovará. E precisamos estar preparados para isso, irmãos. Ouvirmos a reprovação do Senhor. E ela vem de várias maneiras. Às vezes vem de uma maneira diretamente da parte de Deus, quando pela sua providência o Senhor pesa a mão sobre nós e nos quebranta e nos leva a uma condição onde Ele nos destrói, para percebermos a nossa fraqueza, expor a nossa dificuldade e voltarmos para Ele, quebrantados, reconhecendo que sem Ele nada podemos fazer. Às vezes vem a reprovação da parte do Senhor pela palavra de um irmão, que o Senhor usa para nos exortar, nos repreender, nos corrigir. Palavra de um pastor, de um presbítero da igreja, quando às vezes nos visita numa visita pastoral, ou talvez num aconselhamento, apresenta a reprovação do Senhor para uma conduta dita pecaminosa, uma conduta dita de iniquidade, uma conduta que não é aquilo que Deus se agrada. E alguns dizem: a mão do pastor é pesada, ou a mão do presbítero é pesada. Não desanime se por eles é reprovado. Ele pune a quem ama, Ele açoita o filho a quem quer bem. E ele diz adiante aqui, o apóstolo em Hebreus 12, ainda nesse capítulo, ele nos diz o seguinte lá no verso 11: toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ou depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso restabeleci as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. No momento é motivo de tristeza, mas ao final produz frutos pacíficos de justiça, para a glória do Senhor. Será que temos recebido da parte do Senhor as suas reprovações com submissão? Com a tristeza, sim, que acompanha uma condição de pecado. Afinal de contas, pecamos contra Deus e devemos sofrer, sim, a sua ira. Devemos sofrer, sim, a sua punição paternal, a sua reprovação paternal. Mas temos com quebrantamento reconhecido, sim, merecemos da parte do Senhor essas reprovações, porque Ele faz isso para nos fortalecer e nos exercitar na piedade e na justiça. Ele faz isso porque ama. E por isso Ele reprova e pune a iniquidade do seu próprio povo. E assim Ele continua a fazer. E aqui, meus irmãos, nós vemos uma aplicação como a doutrina da eleição. Não é uma doutrina que leva ao pecado, não é. Deus se refere a esse povo como o povo eleito, os escolhidos do Senhor.
E alguns dizem, a doutrina da eleição leva um homem a viver uma vida tranquila. Afinal, eu sou eleito. Eu sou escolhido. E se eu sou eleito, eu serei salvo. Não importa como eu vivo. O Senhor nos diz isso, não. Ele diz, de todas as famílias da terra, somente vós eu escolhi. Vocês são os escolhidos, vocês são os eleitos. Portanto, eu vos punirei por vossas iniquidades. A doutrina da eleição, meus irmãos, não leva um homem a descansar no pecado. Pelo contrário, os eleitos do Senhor são aqueles que são tratados ainda mais severamente por Deus. Pois eles são escolhidos para viverem santamente. Eleitos, segundo a presciência e o amor eletivo de Deus, para viverem em consagração a Deus, e não como se pensa por aí. E assim, meus irmãos, o profeta apresenta, nesse primeiro ponto, a responsabilidade pactual daquele povo. Que estarmos em aliança com Deus, requer de nós uma vida de santidade. E por isso ele apresenta como uma espécie de introdução para o que ele ainda vai falar, quando ele falar a sua mensagem condenatória. Mas ele traz aqui, meus irmãos, em segundo lugar, uma outra reflexão, dos versos 3 a 8, quando ele apresenta aqui numa série de perguntas retóricas, aquilo que nós entendemos por um anúncio da certeza do juízo anunciado de Deus, em contraste à indiferença do homem à mensagem de Deus. A certeza do juízo de Deus. Quando ele diz aqui para nós, a partir do verso 4, nós lemos o seguinte, acompanhe comigo. Ele diz, rugirá o leão no bosque, ou melhor, no verso 3, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Meus irmãos, aqui nós temos uma série de perguntas retóricas que Amós coloca para aquele povo, para levá-los a refletir sobre um ponto que ele ainda apresentará no versículo seguinte. E o que é que temos em comum entre todas essas perguntas, meus irmãos? É que todas elas apresentam uma situação de causa e consequência. Uma causa levará a uma consequência esperada. Acaso andarão dois juntos sem estarem em acordo? Óbvio que não. Para que dois homens, aqui a pergunta quer dizer, para que dois homens se encontrem, eles têm que combinar um horário, um local. Geralmente homens não estão juntos sem ter combinado, obviamente, diz Amós. Ele também fala do leão no bosque. Caso ele rugirá sem que tenha presa? Óbvio que não. Se não há presa, o leão, ele anda em silêncio, ele anda espreitando, ele não faz alarde. Mas quando ele ruge, é porque tem uma presa que ele está ao seu encalço. Novamente, ele continua, perguntas que levam a causa e efeito. Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Isso nós vimos nos documentários, não é? Quando a mãe volta para o covil e trazendo comida para os filhotes ficam em alvoroço e eles começam a fazer uma festa, uma zoada, uma bagunça, porque tem agora comida. Vimos isso até com os passarinhos. Óbvio. Se os animais estão fazendo barulho, é porque tem comida. E ele continua numa série de perguntas, onde ele traz essa ideia de causa e consequência. Se acontece isso, é porque então aconteceu aquilo antes. E agora ele fala aqui também no verso 5, cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela. E ele vai trazendo as perguntas para uma tônica de disciplina. Pouco a pouco. Cairá a ave no laço se que não houver armadilha para ela. Se o passarinho está voando livre, tudo está bem? Se o passarinho caiu em terra, é porque ele foi pego. E mais adiante ele continua.
levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Se a armadilha foi armada, é porque alguém caiu dentro da armadilha. E então ele se volta para o Senhor e diz: isso será algum mal? Tocará, verso 6, tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo estremeça? A trombeta, meus irmãos, é o anúncio da chegada dos inimigos. Aquele que está sobre as torres, ele anuncia a chegada do iminente perigo. E se a trombeta é tocada, então os homens tremem, porque sabe que o perigo é iminente. E então ele fala: sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito. Gradualmente, pouco a pouco, nas suas perguntas, ele vai conduzindo o pensamento do povo, a reflexão com respeito à disciplina, com respeito a juízo, e ele mostra que tudo vai parar no Senhor. Ele aponta para a soberania de Deus. E que se de fato aquele povo está sofrendo, e haverá de sofrer pela punição da disciplina do Senhor, pelos seus próprios pecados, é Deus quem faz isso. O mal e a calamidade que virá sobre eles não tem origem em outro senão em Deus. E eles devem compreender isso. Devem compreender que quando eles forem levados para o exílio, não é meramente por uma situação política, por uma questão de nações e guerras e competições humanas, mas a mão do Senhor está ali. É o Senhor que está fazendo aquilo. E qual é o ponto? O ponto, meus irmãos, vem em seguida. Quando ele diz para nós o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Aqui está, meus irmãos, mais uma questão de causa e consequência que Amós apresenta. Se Deus for julgar o seu povo, ele diz, ele anuncia pelos profetas. Amós está dizendo: eu estou aqui porque Deus me mandou. E se eu estou aqui, é porque eu venho para anunciar o juízo do Senhor para com aqueles que não vão se arrepender. E nisso nós vemos a misericórdia de Deus, que anuncia de antemão, para dar aos homens a oportunidade de arrependimento. Ele anuncia a sua palavra, ele diz: eu não farei nada sem anunciar antes aos meus profetas a vontade do Senhor, para que eles comuniquem ao povo a mensagem. Eu não farei nada sem antes anunciar qual era a vontade de Deus. Eu não mandarei exílio, eu não mandarei punição, eu não mandarei castigo, sem antes anunciar que se arrependam. Olha, meus irmãos, quantas vezes o Senhor fez isso? Quantos e quantos profetas da parte do Senhor? Deus enviou os seus profetas para anunciar a mensagem: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se da idolatria, arrependam-se da opressão, arrependam-se da imoralidade, arrependam-se do roubo, arrependam-se da ganância, porque Deus está vendo, Ele vê, e vocês estão se confiando em falsas promessas, em falso base de segurança. Quantas e quantas vezes o Senhor não anunciou antes? Misericórdia da parte dele. Então Amós, ele diz, verso 8: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Se Deus falou, eu tenho que profetizar. Minha mensagem é uma mensagem desagradável. É uma mensagem dura. É uma mensagem que não vai trazer conforto e consolo. Pelo contrário, vai tocar nas feridas. Vai denunciar o pecado. Mas quando ruge o leão, quem não temerá? Mais uma pergunta retórica. E quando Deus fala, eu preciso profetizar. Eu preciso anunciar.
Ainda que os homens não se interessam, ainda que os homens digam, mais uma vez, aquele profeta. E leremos isso, especialmente Amós no capítulo 7, 5 ou 7, se eu não me engano, quando o povo diz, Amós, vai embora daqui, Amós, vai para sua casa, vai para a terra de Judá, você não é de Israel, você é de Judá, vai para lá tu profetiza. Aqui nós temos os profetas que nós gostamos, que comunicam paz, não queremos você, Amós. Mas ele diz, eu não tenho outra alternativa senão anunciar a mensagem do Senhor. Uma mensagem difícil. Mas se é o leão rugindo, os homens tremem. Quando Deus fala, os profetas profetizam. Meus irmãos, é a misericórdia de Deus que comunica para nós as suas mensagens duras e difíceis antes da execução da sentença. Ele é um Deus longânimo, paciente. E assim ele sempre fez. E assim ele fez, meus irmãos, especificamente com respeito, lembre-se, da vinda de Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo apareceu em cena, na sua encarnação, ele apareceu em cena depois de um silêncio profético de pelo menos 400 anos. Entre o período do Malaquias ao nascimento do Senhor Jesus, havia silêncio profético. Deus não falou mais. Por 400 anos, quantas gerações aí? Muito tempo. Sem ninguém falar nada da paz do Senhor. E Jesus, meus irmãos, poderia vir assim de supetão e aparecer de uma hora para outra. E como ele pegaria os homens? Como ele os encontraria? Mas na sua misericórdia ele enviou João Batista para preparar o caminho do Senhor. Aquele cuja voz clama no deserto. Aquele cuja voz não era ouvida, não era um pregador popular, não era um pregador recebido, sobretudo pela cúpula religiosa do templo do Senhor Jesus. E assim ele anunciou. E qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E assim ele disse, Jesus está vindo, em breve ele virá, estará conosco. Em breve ele nascerá, a luz nascente das alturas brilhará no nosso meio. É preciso se preparar. E alguns se prepararam, alguns deram ouvidos e vieram para o batismo de João. Mas muitos, talvez a maioria, não deu ouvidos. E o próprio Senhor Jesus fala sobre isso. Ele fala sobre isso, meus irmãos, em Lucas, no capítulo 7. Veja o que o Senhor Jesus fala. Em Lucas, no capítulo 7, a partir do verso 24, o Senhor ele fala sobre João Batista. O contexto aqui, os irmãos devem se lembrar, João Batista encarcerado, justamente pela sua mensagem nada popular, e que em pouco tempo haveria de ser decapitado, pela mesma razão. Ele manda de lá fazer uma pergunta a Jesus: és tu aquele que haveria de vir, ou havemos de esperar outro? Então os discípulos de João Batista vão até Jesus, trazem essa pergunta a ele, e aí Jesus responde para os discípulos, diz a João, o que vocês têm vindo? Os cegos vêm, os coxos andam, e aos pobres é pregado o evangelho do reino. E então eles voltam para João Batista com aquela resposta. Então, e é nesse contexto que o Senhor Jesus, ele volta-se para o povo e dá testemunho de João. E veja o que ele diz. A partir do verso 24 de Lucas, capítulo 7. Ele diz o seguinte: tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis.
Sim, que saístes a ver um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. A que, pois, compararei os homens da presente geração? E aqui são eles semelhantes. São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: nós tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, não comendo pão nem bebendo vinho, dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, dizeis: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Meus irmãos, o Senhor Jesus, primeiro ele fala de João Batista. Ele diz: é de fato um profeta do Senhor. Muito mais que um profeta. O profeta que foi anunciado, que viria para preparar o caminho do Senhor, que viria não para anunciar como os demais profetas, que anunciariam o juízo, mas aquele que anunciaria a vinda do próprio Deus. Mas então ele passa e analisa aquela geração que ouviu a profecia de João Batista. E ele fala: que comparareis esta geração. E aqui, meus irmãos, o Senhor, ele usa uma analogia das crianças, de uma brincadeira que talvez fosse comum naquele tempo, quando a brincadeira era assim: uma criança iria tocar flauta, e a flauta pressupõe o quê? Vamos dançar, vamos nos animar. Mas a brincadeira era provocar uma reação oposta àquilo que se fazia. Então, quando se toca flauta, não se dança. Quando se faz um lamento, não se chora. A brincadeira era justamente reagir de uma forma contrária àquilo que era esperado. E ele diz: vocês são assim. Não reagem à palavra. Porque veio João Batista, não comia nem bebia e diz: tem demônio. Vem Jesus, come e bebe e diz: é glutão, bebedor de vinho. Em outras palavras, o leão rugiu e os homens não tremeram. Deus anunciou a sua palavra de antemão, preparando os homens com graça, com misericórdia, dando a eles uma oportunidade para se arrependerem. Mas entrar por aqui, sai por aqui. Vem uma mensagem e diz: arrependa-se. O homem se endurece no pecado. Vem uma mensagem e diz: creia no Senhor Jesus. Ele vai e vai crer nas balelas que o mundo oferece, nos falsos deuses. Vem uma mensagem e anuncia o evangelho do reino, e o homem vai e vive para esta terra. Vem o profeta e é rejeitado. Vem Jesus e é rejeitado também. E assim aconteceu com todos os profetas do Senhor. Todos eles rejeitados. Inclusive o próprio Jesus. E Amós, ele já fala aqui: eu venho porque Deus me mandou falar. Mas como você ouvirá? Como você tem ouvido? Quando Deus toca a flauta, você dança? Quando Deus anuncia um lamento, você chora? Ou você não responde à palavra pregada? Demonstrando um coração duro, uma dura cerviz. Deus é misericordioso ao mandar os seus profetas. Mas nós mostramos a nosso coração duro quando rejeitamos aquele que é enviado da parte de Deus. Mas o Senhor Jesus diz que as minhas ovelhas ouvirão
a minha voz e me seguirão? Como reagimos quando ouvimos as profecias do Senhor? A sua palavra pregada. Seja de consolo, pois às vezes o Senhor nos consola muitas vezes. Seja de conforto, seja de encorajamento, seja uma palavra de reprovação. Trememos quando Ele ruge. Ouvimos a voz do Senhor, ou rejeitamos, porque não nos agrada. Quem está a julgar quem? Nós que estamos a julgar a palavra de Deus? Ou é a palavra de Deus que está a julgar a nossa própria condição e vida? Essa é a aplicação para nós. O Senhor tem falado conosco, irmãos. Podemos dizer isso. Passamos por muitas dificuldades e lutas. Mas podemos dizer que por enquanto o Senhor não se calou ainda. Ele tem falado. Ele tem anunciado. Ele tem dito. E temos proclamado. Ele voltará outra vez. Ele retornará em breve. E Ele nos ordena: preparai o caminho do Senhor, preparai para se encontrar com o seu Deus. Temos anunciado isso, ou não temos? Acaso temos anunciado aquilo que procede de nós ou da palavra? Como temos respondido? E aqui eu incluo a mim mesmo, pois aquele que fala também ouve. Como temos respondido a palavra anunciada por Deus? O povo de Amós não ouvirá. Veremos mais adiante isso. Rejeitará duramente a palavra do Senhor. Que sejamos verdadeiramente como filhos de Deus, que ouve a voz do bom pastor, ouve os seus alertas, ouve as suas advertências, ouve as suas palavras de consolo, de alimento para a alma, mas que possamos ser guiados onde quer que o Senhor nos leve. Que o Senhor nos abençoe. Amém.